lugar do crime, nós estamos falando que aplica-se a lei brasileira em todo o território nacional, sem prejuízo dos tratados e convenções internacionais. Essas 12 milhas de mar territorial, na verdade, ela foi inserida no ordenamento jurídico do mundo, através do Tratado de Montego Bay. Certo? Então, existe um tratado internacional que vai falar sobre essas 12 milhas. Quando você me falou das 25 milhas, Leomar, até 12 milhas é soberania nacional. Até 25 milhas é só para efeito comercial. Tá? Então, a 12 milhas nós chamamos de mar territorial. De 12 a 25 é para efeito comercial. O Brasil tem o direito, qualquer outro país tem, com relação ao seu espaço lá, para efeito comercial, para pesca submarina, pesca, né, de uma maneira geral, para extração de petróleo, essa coisa toda. Certo? Então, mas a nossa soberania para efeito de território nacional, para efeito criminal, é essas 12 milhas. Certo? Isso ela foi instituída no ordenamento jurídico do mundo pelo Tratado de Montego Bay. Certo? Então vocês gravem isso daqui. Então, juridicamente, lembrando, no artigo 5º vai falar que aplica a lei brasileira, sem prejuízo dos tratados e convenções e leis internacionais, a todo o território nacional. O que é território nacional? Tá? Juridicamente, território nacional é a área que compreende todo o espaço terrestre, fluvial, os rios, né? Marítimo, que é o mar territorial, e plataforma continental, 12 milhas. E o espaço aéreo, né? Que seria até a atmosfera. Que seria, a gente chama de espaço sobrejacente. Então imagina que você chegou a partir da costa do Brasil, 12 milhas. Então tudo que tiver para cima é espaço aéreo correspondente, ou espaço aéreo, você vai achar na doutrina, fala espaço aéreo sobrejacente. É aquilo que está em cima, então, do mar territorial. Qual que é a diferença desse conteúdo, desse conceito de mar territorial e plataforma continental? Gente, mar territorial, essas 12 milhas, é o que está em cima da terra, em cima, vamos falar assim, em cima do solo, ou seja, toda a água. Plataforma continental é onde eles extraem o petróleo. É no subsolo do mar. Então, quando eu assim, um dia, eu perguntei na prova o que era plataforma continental, o aluno falou que era plataforma no continente, na beira da praia. Imagina a minha vontade. Mas, então, a plataforma continental é esse espaço subterrâneo. É onde tira, na verdade, o petróleo. Ou seja, na verdade, através de tratados e convenções internacionais, convencionou-se que o Brasil ou qualquer outro país pode usar a sua plataforma continental para efeito comercial. E acima das 12 milhas até 25 milhas, então é para efeito de pesca, essa coisa toda, caça da lagosta, peixe, bacalhau, essa coisa toda, tá? Então o território nacional seria então esse espaço, tá? As 12 milhas a partir da costa e o espaço aéreo, mas a gente vai trocar isso aqui miudinho. Do Estado brasileiro, é soberano, tá? Mas esse território poderá ser estendido quando se tratar de embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, e as embarcações e aeronaves estrangeiras privadas quando em território nacional. Gente, presta atenção nisso aqui. Vamos aqui no artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, a todo crime praticado no território nacional. Certo? Deixa eu só consertar aqui que está uma mania de coisa fora do lugar. Então, o território nacional seria então esse espaço, os rios e lagos terrestres e essas 12 milhas nossas que é chamado mar territorial. E o espaço aéreo sobrejacente a esse mar territorial, ou seja, dentro do próprio espaço. Parágrafo 1º fala, para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem.
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Gente, o parágrafo primeiro fala o seguinte: qualquer embarcação ou aeronave brasileira, pública ou a serviço do governo brasileiro, em qualquer lugar que ela encontrar no mapa mundi, é considerada extensão do território nacional. Imagina um crime praticado dentro de um navio público ou de uma aeronave pública. O navio está ancorado na costa de Portugal. O navio é público. Está dentro do mar territorial português. O mar territorial português também é considerado essas 12 milhas. Se for público ou particular a serviço do governo brasileiro, a competência é Brasil, é considerada extensão do território nacional. Gente, não esqueçam disso. Considere extensão do território nacional qualquer aeronave ou embarcação pública em qualquer lugar que encontrar no mapa mundi. Se for embarcação ou aeronave particular, desde que seja a serviço do governo brasileiro, ou seja, foi fretado pelo governo brasileiro, seja da União, dos estados e dos municípios, da administração direta ou indireta, como a gente viu lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, se estiver a serviço do governo federal, então considera extensão do território nacional. Certo? Então, embarcações e aeronaves, repetindo, brasileiras, públicas ou particular a serviço do governo federal, ou estadual ou municipal, seja da administração direta ou indireta. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se essa em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto no mar territorial do Brasil. Gente, então se for aeronave ou embarcação particular que estiver dentro do nosso espaço, que é o nosso mar territorial, também é considerado extensão do território brasileiro. Aí você me pergunta, professor, mas se for uma embarcação e aeronave pública estrangeira dentro do nosso território, a competência é nossa? Não. Se for público estrangeiro dentro do nosso território, é considerado extensão do território deles. Da mesma forma, gente, isso é um tratado internacional que a regra que vale para o direito brasileiro serve em qualquer lugar no Brasil. Da mesma forma que a competência deles, se a gente tiver, imagina um cruzeiro, navio particular, que está ancorado na costa na Europa. É particular, está dentro do mar territorial de algum país europeu, então a competência é deles. Agora, se tiver um navio comercial ou privado nosso em alto mar, a competência é de quem? Aí prevalece a bandeira do Brasil. É nossa, bandeira brasileira, está em alto mar. Gente, alto mar é jurisdição de ninguém. Então prevalece a bandeira. Vamos repetir isso? Então vamos. Olha aqui, ó. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que encontre. Ou seja, se for embarcação ou aeronave pública ou particular a serviço do governo, lembrando que o governo pode ser estadual, federal, municipal, da administração indireta ou da administração direta ou indireta, em qualquer lugar que se encontrar no mapa mundi, é considerada extensão do território nacional. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes, ou seja, comercial, ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente, ou seja, se for privado nosso, estiver dentro do nosso espaço, ou no mar, em alto mar é jurisdição de ninguém, então também é competência nossa porque prevalece a bandeira, tanto da aeronave como da embarcação, certo? Parágrafo 2º, é também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se essas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Se for particular estrangeiro, tiver no nosso espaço aéreo, lembrando que o nosso espaço aéreo vai às 12 milhas correspondente, sobrejacente que a gente fala,
ou então em porto, ou então navegando em águas do nosso mar territorial. Então prevalece a nossa lei brasileira, considerada como extensão do território nacional, certo? Então fica aqui considerado então essa regra para o espaço, a competência do Brasil processar e julgar todos os crimes praticados no território nacional. Lembrando da extensão do território nacional, e essa extensão também, gente, para concurso, você fica esperto, porque ela não cai, ela despenca, certo? Então, regras para aplicação da lei penal no espaço. A territorialidade, regra geral, certo? A extraterritorialidade, que a gente vai ver aqui daqui a pouco no artigo 7º, a aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos fora do território nacional. Mas se tiver alguns requisitos, vai ser aplicado no Brasil. Vai ser processado e julgado. Então, regra geral, gente, para aplicação da lei processar e julgar no território brasileiro. Então, a gente fala assim, a territorialidade é regra geral. A exceção seria a extraterritorialidade da lei brasileira, praticado fora do nosso território e assim mesmo seria processado e julgado no nosso território. Da mesma forma, gente, toda regra de extraterritorialidade também é verificada nos outros países do mundo. Através do tratado, você vai estudar isso em Direito Internacional Público, através do Tratado de Montego Bay. Ou seja, toda regra que prevalece no nosso território, prevalece no território de outros países. Isso é a nível de mundo. Existe algum país que não obedece a essas regras? Gente, eu nunca vi falar. Isso é uma regra, na verdade, das Nações Unidas, que ela deve ser obedecida em todos os países do mundo. Se não obedecer, dá problema internacional, problema de diplomacia, certo? Isso foi tratado, esse tratado internacional, e eu acredito que prevalece para todos os países. Então, regra geral é a territorialidade. A exceção é a extraterritorialidade. A gente vai ver então que na extraterritorialidade, a aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos fora do território nacional. A extraterritorialidade é regida pelos seguintes princípios: defesa e proteção. A gente vai ver que vai depender da nacionalidade da nossa própria bandeira. Nacionalidade brasileira, do bem jurídico tutelado. Então vamos aqui no artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 3º do Código Penal, para a gente vai ver esse princípio da defesa e proteção. Artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 3º. Vamos lá. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. É inciso 1, né? Os crimes. Letra A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, ou seja, protege o presidente da República e também os bens, né, dos órgãos públicos. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Também, mesmo praticado no território estrangeiro, pode ser julgado no Brasil. O crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ele praticou crime de genocídio lá fora. Gente, o que é crime de genocídio? Exterminação de uma raça, de um povo, certo? Os crimes, então, inciso 1, tá? Está defendendo a vida do presidente da República, dos bens públicos e alguns crimes praticados por brasileiro, que seria o caso de genocídio lá fora. E do parágrafo 3º, vamos ver o que fala o parágrafo 3º do artigo 7º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Gente, esse parágrafo aqui vai ter como condição o estrangeiro entrar no território brasileiro, porque às vezes o país não vai extraditar ele para ser julgado no Brasil. Quando aconteceu aquele crime no metrô de Londres, um policial matou um brasileiro. Se aquele policial entrar no território brasileiro e não tiver prescrito o crime, ele pode ser julgado aqui, porque ele matou um brasileiro. Tá? Não foi pedida ou foi negada a extradição. Houve requisição do ministro da Justiça e pena cumprida no estrangeiro. Certo? Então, são os requisitos para que ele seja julgado também no território brasileiro. Então, voltando aqui, a extraterritorialidade pode ser de defesa e proteção.
Justiça universal ou cosmopolita, né? É a proteção nossa mesmo. É o parágrafo 7, inciso 2A, que vai ver exatamente, inciso 2A, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Gente, quando há crime de tráfico internacional ou algum crime internacional e obrigou o Brasil, por causa de determinada localidade no nosso ordenamento, o crime é praticado de forma, embora no exterior, mas por tratado de convenção internacional obrigou o Brasil a reprimir, então vai ser julgado no Brasil, certo? Então, também a regra da extraterritorialidade. Então, justiça universal cosmopolita significa exatamente isso, porque através de tratado internacional, através de diplomacia, foi obrigado. E, gente, da mesma forma que acontece a regra do artigo 7 no Brasil, acontece em todos os países que ratificaram esses tratados internacionais. Nacionalidade ou personalidade. Leva em conta a nacionalidade brasileira do agente do delito. Artigo 7, inciso 2, letra B. 2B, praticado por brasileiro. Então vai ser também julgado no Brasil. Se for julgado lá, a gente vai ver daqui a pouquinho. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada quando em território estrangeiro, e aí não foi julgado. A competência era deles, mas não foi julgado. Cometeu o crime lá no território deles, embarcação particular brasileira, aeronave particular brasileira, e não esperou o flagrante, não esperou nada e veio embora para o Brasil. Descobre-se no Brasil que houve um crime lá, então não foi julgado lá, então é julgado no Brasil. Parágrafo 1º, nos crimes do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Gente, olha aqui, o nebesenida, o princípio do nebesenida, espera aí. O princípio fala que a pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo fato? Nesse caso aqui pode. Nos casos do inciso 1, que seria o inciso 1? Crimes praticados contra a vida e liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, município, território, né? Contra a administração pública, crime de genocídio. Ou seja, nesses crimes, ainda que absolvido, julgado e absolvido no exterior, ele vai ser julgado novamente no Brasil, contrariando o princípio do nebis in idem. Nos casos do inciso 2, a aplicação da pena brasileira depende do concurso das seguintes condições. Inciso 2 vai falar que é por tratados e convenções internacionais, praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, tal. Vai depender de que, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entrar o agente no território nacional. Ele ficou escondido lá fora, não vai ir para cá não. Existem outros tratados internacionais que vai falar sobre extradição. Alguns países não obedecem a esse tratado internacional de extradição ou às vezes não assinou o tratado de extradição. Se não assinou, então não adianta o Brasil pedir a extradição dessa pessoa que cometeu o crime contra o brasileiro ou lá fora para ser julgado no Brasil, que ele precisa de entrar no território nacional. Se ele não entrar aqui, ele nunca vai ser julgado aqui. Ser o fato também punível no país em que foi praticado o crime. A gente praticou o crime lá no exterior, praticou um crime tipificado aqui, mas lá no exterior ele não é crime. Certo? Então lá o fato não é típico, não é antijurídico, então ele não vai ser julgado aqui. O exemplo que eu me lembro, alguns crimes permitem o aborto. A pessoa sai do Brasil e comete o aborto lá fora. Certo? Como é naquele país em que cometeu o fato não é crime, então ele não vai ser julgado aqui. Na Holanda, por exemplo, o crime de uso de drogas, ou a venda de drogas em determinada proporção, também não é crime lá. Então ele não vai ser julgado aqui. Certo? Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. É outra também condição. Se a lei brasileira não autorizar a extradição, então ele não pode extraditar para poder ser julgado aqui também. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Certo? Então ele não foi absolvido no estrangeiro, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, ou seja, ele vai ser julgado aqui novamente se ele não foi
não foi absolvido lá. Gente, isso no caso do inciso 2. No caso do inciso 1, mesmo que ele foi absolvido no exterior, ele vai ser julgado aqui de novo. Então presta atenção. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ido cumprido pena, isso é no caso do inciso 2. Inciso 1, mesmo que ele tenha cumprido pena lá, ele vai cumprir novamente aqui. Professor, mas se ele foi condenado lá, por exemplo, a 10 anos e cumpriu os 10 anos, ele vai ser julgado aqui novamente e aqui ele foi condenado a 15. Então ele vai ter que cumprir aqui só o que faltou, que ele não cumpriu lá, certo? Lá ele vai ter que cumprir no Brasil mais 5 anos, porque ele já cumpriu 10 fora. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Para a terceira lei brasileira, aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Não foi pedida ou foi negada a extradição, houve requisição do ministro da Justiça e a pena cumprida no estrangeiro, certo? Então, gente, voltando aqui ao local do crime, lugar do crime, né, as regras da lei no espaço, ela serve para quê? Para ver quem é a autoridade competente para processar e julgar. Então, essas regras do território brasileiro, considera território brasileiro, e a extraterritorialidade do artigo 5º e artigo 7º, gente, vocês têm que ter isso aí lido, relido, bem estudado, porque na hora da prova não tem como vocês consultarem. Vocês então vão ter que ver a diferença no artigo 7º da extraterritorialidade, a diferença entre o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1, lembrando, mesmo sendo julgado no exterior e cumprindo pena, vai ser julgado novamente no Brasil. O inciso 2, na verdade, é condicionado a algumas circunstâncias. Ele entrar no território nacional, está previsto lá também como crime, está previsto dentro da relação daqueles crimes que há extradição no Brasil e assim por diante, certo? Então vocês dêem uma olhada boa nisso daí, porque como eu falei, não cai na prova, ele vai despencar. Tá? Lembrando que, de novo, o tempo do crime serve para verificar então se o agente era capaz ou incapaz, ou seja, imputável ou inimputável na época do crime. E o lugar do crime serve para você verificar quem que é a autoridade competente para processar e julgar o fato, certo? Vamos aqui para baixo então. Então, o pensamento na hora da prova então é esse. Se falar de tempo é questão de se ela é imputável ou não. E se falar de competência, é o lugar. É ubiquidade, é o resultado. Um detalhe, a gente vai ver que agora mesmo a diferença entre o tempo e o lugar com relação às teorias é diferente uma da outra. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho, certo? Mas ele sempre lembra, se você faz assim, o tempo do crime, põe na sua cabeça, tempo do crime é para eu verificar se o agente era imputável ou inimputável. Se o agente tinha capacidade de entendimento na hora do fato. Quando eu falo lugar do crime, você lembra sempre a competência para processar e julgar. Tá? Então a aplicação da lei no tempo e no espaço. No tempo, imputabilidade ou inimputabilidade do agente. Espaço, quem que é a autoridade competente para processar e julgar. Lembrando que no espaço existe a territorialidade, que aplica-se à lei brasileira em todo crime praticado no território nacional. Então você tem que lembrar o que é considerado território nacional e a extraterritorialidade, que são aqueles crimes praticados fora do território nacional, ou seja, fora da nossa regra geral, que esses mesmos são punidos no Brasil. Lembrando que o inciso 1 do artigo 7º é todo crime praticado lá fora, mesmo julgado e condenado, ele vai ser julgado novamente no Brasil. E os crimes do inciso 2 somente se cumprir aqueles requisitos, certo? Que estão lá no artigo 7º, certo? Você lembrando disso, gente, fica mais fácil para você fazer a prova. Lembrando que o inciso 1 é crime contra o presidente da República, contra o patrimônio público, seja ele da administração direta, indireta, União, Estado, Município, e contra a administração pública. Os incisos 2 são outros crimes, mas não seria tão importante, é importante, mas não é contra esses 3. Lembrando que contra esses 3, mesmo julgado lá fora, ele vai ser julgado aqui também. Certo? É só se você ficar repetindo para você mesmo que fica mais fácil. Gente, o artigo 6º, presta atenção nisso. É lógico, o artigo 6º está entre o 5º e o 7º. Ou seja, o artigo 6º está falando ali entre
a territorialidade e a extraterritorialidade. Para que serve esse artigo 6º? Olha o que ele fala. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter produzido o resultado. Para o artigo 6º, qual a teoria que prevalece? Atividade, resultado, ou mista ou ambiguidade. Para o artigo 6º, gente, olha aqui, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter produzido o resultado. Espera aí. Como assim? No tempo do crime não é considerado o momento da ação independente do resultado? No tempo do crime, sim. No lugar do crime, não. No lugar do crime pode ser considerado tanto no lugar da ação quanto no lugar do resultado. Então, para o tempo do crime, a teoria da atividade. Para o lugar do crime, a teoria mista ou ambiguidade. Tá, gente? Durma com isso. Então, para o artigo 6º, prevalece a teoria mista ou ambiguidade, aceitando como lugar do crime tanto o lugar onde houve a conduta quanto o do resultado. Certo? O Código Penal, em seu artigo 6º, adotou a teoria mista ou ambiguidade para o lugar do crime, desde que a praticado em conexão internacional nos termos do artigo 5º. Gente, agora pega o artigo 70 do Código de Processo Penal. O processo penal fala que compete processar e julgar lugar onde foi consumado o crime ou no lugar onde foi praticado os últimos atos de execução. Parece que o artigo 70 está em conflito com o artigo 6º do Código Penal, mas não está. Gente, você vai aplicar a teoria mista ou ambiguidade para os crimes praticados no território nacional que tenha conexão internacional. A regra é, então, a teoria mista ou ambiguidade para os crimes praticados no território nacional que tenha conexão internacional. Ou seja, tocou o solo brasileiro, tanto no momento da ação quanto do resultado, a competência do Brasil. Mas se for também competência do exterior, aí a gente vai por prevenção. A primeira autoridade que tomar a iniciativa. Certo? Então a regra do artigo 6º é praticar considerado o lugar do crime no lugar onde foi praticado os atos de execução ou onde aconteceu o resultado. Eu falo o seguinte, tocou o solo brasileiro nos atos executórios ou na consumação, a competência do Brasil. Ou seja, da autoridade que tomar iniciativa em primeiro lugar. Imagina um crime praticado no exterior, né? Ou seja, um crime praticado em navio particular, mercante estrangeiro. Imagina que foi praticado em alto mar, mas consumou no nosso mar territorial. De quem é a competência? Tocou o solo brasileiro no momento da ação ou do resultado, a competência do Brasil. Gente, isso serve para nós lá fora também. Ah, mas aí peraí, aí pode ser duas competências? Aí vai por prevenção, a primeira autoridade que toma a iniciativa. Viu, Leomar, que direito não é 2 mais 2? Certo? Então, o artigo 6º, gente, lembra, não há conflito do artigo 6º com o artigo 70 do processo, artigo 6º do Código Penal. O artigo 6º fala de coisa de conduta tipo internacional. Uhum. O 70 já fala do CPP, fala geral, de coisa nacional, dentro do nosso território nacional. O CPP considera competência o lugar que consumou o crime ou no lugar onde foram praticados os últimos atos de execução. O exemplo que eu dou é, imagina um rio no meio da cidade não, na divisa da cidade. Imagina Paranaíba lá no Itumbiara. Se alguém quer matar alguém, eu faço assim muito, o Leozinho quer matar o Barnabé está fazendo caminhada na beira-rio lá em Itumbiara. O Leozinho fica lá do outro lado do rio, né? Do outro lado do rio é a cidade de Araporã. Com um rifle Winchester 44, cano longo, mira especial,
bala dum-dum para dar um tiro na cabeça do Barnabé que está passeando aqui na Beira-Rio. É desafeto deles. Se Leozinho der o tiro lá do lado de Araporã e consumar, pela regra do artigo 70, ele quer matar, ele já deixou claro para todo mundo que quer matar Barnabé. Pela regra do artigo 70 do Código de Processo Penal, é no lugar que consumou. Então seria Itumbiara. Certo? Se caso ele não conseguiu o intento dele, foi apenas tentativa, então pela regra do artigo 70, ele vai ser julgado e processado e julgado em Araporã, onde foi praticado os últimos atos de execução. Certo? Agora, entendeu não, Leomar? Vou repetir. O artigo 70 fala que a competência para processar e julgar é no lugar onde houve a consumação do crime. Artigo 70 do Código de Processo Penal. Ou no caso de tentativa, no lugar onde foi praticados os últimos atos de execução. Leozinho lá em Araporã, de lá do Rio, e Barnabé de cá. Se consumou é Itumbiara. Se tentativa é Araporã. Isso pela regra do artigo 70 do Código de Processo Penal. Agora, pela regra do artigo 6 do Código Penal, tanto faz, seria num lugar ou no outro. Mas só que em Araporã, Goiás e Minas, não prevalece porque não tem vínculo internacional. Então a regra do artigo 6º é mista ou ambiguidade, o lugar do crime, somente naqueles crimes que têm esse vínculo internacional. Certo? Ninguém nunca falou isso, acredita? Já estudo isso só. Pois é. Então, você presta atenção nas regras, não há conflito entre o artigo 6º e o artigo 70, não. Só que as regras do artigo 6º, o lugar do crime, a teoria não é da atividade, é a teoria mista da ambiguidade, ou seja, tanto faz tocar o solo brasileiro na execução ou na consumação, a competência é Brasil. Se caso for competente dois países, então vai pela prevenção. O exemplo que eu dou é uma embarcação estrangeira que cometeu os atos de execução em alto mar. Se cometeu os atos de execução em alto mar, de quem que é a competência? É da bandeira, concorda? Bandeira americana, está em alto mar. Mas consumou o crime quando chegou no território brasileiro, no nosso mar territorial. A competência pode ser de quem? De lá Federal. Ou de cá? De cá. Tá? Aconteceu isso. Quando eu tocava, eu fui fazer um cruzeiro e o navio era italiano. Aí acusaram um brasileiro lá dentro de estupro. Quem que pegou o caso? A justiça italiana ou a brasileira? A brasileira, a Polícia Federal foi lá e purcerou ele. Aonde que estava o navio? Estava aqui na costa. Então, pois é uma embarcação particular que estava dentro do nosso território. É particular italiana que É. estava dentro do espaço. Por que não prevalece a bandeira italiana? Porque o Brasil estava dentro do nosso mar territorial e o navio era particular. Se fosse público, a competência era deles. E tinha nego falando lá na época que ele ia ter que ser preso na Itália desse jeito. Exatamente, prevalece essa regra do artigo 6º, artigo 5º e 7º junto. Certo? Gente, então presta atenção nisso. Gente, não é qualquer autor que fala sobre isso mesmo não, tá, Leomar? Essa regra aí do artigo 6º e artigo 7º são poucos autores que eu já vi falando sobre isso. Tá? Isso aí esclarece muita coisa. É. Muita bagunça. Isso aí já esclareceu, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Entendeu? Mas ninguém fala, isso que eu não entendo. Mas é porque, assim, alguns autores aprofundam mais, outros não. E um detalhe, essa história da competência pela prevenção também, você vai também por exclusão. Se foi feito o crime, se foi praticado numa embarcação particular estrangeira em alto mar, a competência é da bandeira. Mas se ele entra no território nacional e consuma aqui no nosso mar territorial, então a competência pode ser lá ou aqui. Então vai por onde? Vai por prevenção. A primeira autoridade que tomar a iniciativa. Pode dar um conflito de competência internacional. Quem que vai julgar esse conflito de competência? É de Supremo para Supremo, é corte superior para corte superior. Principalmente se for um crime de grande proporção internacional. Né? Então fica aí, gente, a dica, o artigo 6º com o artigo 6º do Código Penal, com o artigo 70 do Código de Processo Penal, não há então conflito.